Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Quando existem condições, tais como as que se apresentam em nosso país, essas forças revolucionárias são criadas praticamente dia a dia e hora a hora. Socialism is an integral part building social justice on this planet. Individuelle sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. Et nous sommes ici à lutter, nous gagnons. Salve, salve pessoal, começando aqui mais um episódio do podcast Marxismo Periférico, onde a gente se dedica à obra e à vida de autoras e autores marxistas da África, da Ásia e da América Latina. Já inicio aqui o nosso episódio de hoje fazendo aquele tradicional apelo para você que está nos ouvindo, está ouvindo aí pelo Spotify, avalie o nosso podcast, compartilha, manda para geral, no YouTube curta, comente, compartilhe também. Não esqueça de nos seguir lá nas redes sociais, no Instagram, @marxismo periférico. E caso seja possível, nos ajudar financeiramente através da chave Pix, que é o e-mail marxismoperiférico@gmail.com. A princípio a ideia do podcast era ter frequência mensal, né? Um episódio por mês. Mas entramos no modo aleatório aí, vamos soltando episódio sempre que der para gravar, pelo menos uma vez por mês, né? Esse mês aí a gente já começou com o lançamento do episódio lá com a Nádia Nádila, né? Sobre o livro História da Revolta Pan-Africana do C.L.R. James. E hoje temos a satisfação de receber aqui a camarada Rafaela Puri, para a gente trocar uma ideia sobre o Manifesto de Tiahuanaco e as influências do marxismo, o diálogo entre o marxismo e a causa indígena a partir da experiência boliviana. Boa noite aí, Rafaela, se pudesse apresentar aí para a galera. Opa, chutei miripom para nós aí, boa noite pra gente que tá falando de noite, chutei vemu para quem estiver ouvindo a qualquer outra hora de outro dia. Eu sou a Rafaela Puri, Rafaela Puri. Eu sou uma mulher do povo Puri, a Ré Boimotimi Puri, que é um povo originário aqui do sudeste de São Paulo. Meu território originário é a Mantiqueira, Minas Gerais. Sou uma indígena em contexto urbano, periférico e diaspórico aí. Eu costumo falar que a minha aldeia foi a Coab, a minha aldeia foi Goianazes. E eu me iniciei na luta indígena, na verdade, através da luta antimanicomial, né? Isso é bem interessante, assim. E eu costumo falar que uma coisa bem emblemática disso é que, bom, eu sou uma pessoa psicodivergente, né? E já chegaram a escrever no meu prontuário psiquiátrico, paciente declara ser indígena em contexto urbano, como se isso fosse alguma espécie de sintoma de loucura, né? E a gente pensar nas intersecções entre a racialização e todos os outros desvios, como a loucura, a criminalidade, né? Eu acho que, a princípio, quando eu falo para as pessoas que eu vim retomar essa minha consciência indígena através da luta antimanicomial, às vezes é meio estranho para algumas pessoas, mas conforme você vai se adentrando nesses detalhes, você vê que tem tudo a ver, né? Racialização, loucura, criminalidade. Agora também eu estou fazendo uma formação do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que é uma formação em defesa de defensores de direitos humanos, né? Tem muita gente bacana lá, quilombolas, Mães de Maio, galera da Marcha da Maconha, pessoas que trabalham nessa perspectiva de abolicionismo penal. Eu estou trazendo um pouco dessa questão do antimanicomialismo lá. E um dos meus primeiros atos, assim, né, maiores, quando eu comecei a me organizar na resistência indígena em contexto urbano, foi organizar justamente a primeira conferência de saúde mental dos povos indígenas lá na aldeia pluriétnica Tecorral Maracanã, no Rio de Janeiro. E falando tudo isso para dizer assim que eu não estou passando um currículo assim de militância, tal, de alguém que vem de muitos anos aí, desde 2009 mais ou menos, assim, tentando me encontrar nas diversas correntes e movimentos sociais e partidos, né? Mas o que eu quero dizer, dando todo esse panorama de muitas coisas assim que eu fiz, é que
Cara, a luta é a minha vida, né? E eu, mais do que fazer uma fala ou querer trocar ideia sobre as questões teóricas, assim, que são, claro, muito importantes, né? Eu queria que tudo que eu falasse hoje, assim, fosse um convite à luta, assim, para todo mundo que está escutando, principalmente quando a gente fala da causa indígena, né? Que ela é vista com muito distanciamento e nós somos vistos, assim, por parte da esquerda, e aí desde os setores radicais até os reformistas, né? Com muita condescendência, tá ligado? Todo mundo está disputando uma narrativa messiânica para nós, sabe? E quando eu fui me deparando com esses textos, né, do pessoal catarista, do indianismo, né, e mesmo da nossa tradição, né, eu fui vendo o quanto que o marxismo ele é mais uma dessas armas, e dentro desse bojo da dialética e do materialismo, a gente pode colocar as cosmovisões indígenas, né? Não só pode, como deve, é nessa terra que a gente está fazendo revolução, tá ligado? E eu acho que foi bem interessante que eu ouvi todos os episódios, são todos muito legais, eu estou muito feliz com esse podcast, assim, é o que a gente estava precisando para oxigenar o pensamento aí. E uma das coisas que foi falado no da Nádia, né, é aquela frase de o único lugar onde os negros não se rebelaram foi nos livros de história, né? Alguma coisa assim a frase, né? Me corrija se eu estiver errada. Sim, sim, foi dos historiadores burgueses ou liberais. Cara, e é a mesma coisa sobre nós indígenas. Mano, primeira revolta nessa terra aqui foi o cerco de Piratininga, 1572. A gente já estava lutando contra o capitalismo quando o capitalismo ainda nem existia como sistema consolidado, tá ligado? A gente já foi os primeiros a falar que ia dar merda, mano. Sai daqui, tá ligado? E eu acho que nós fomos os primeiros revolucionários, assim. O grande embate da invasão colonialista foi um choque entre meios de produção, entre modos de produzir, entre modos de interagir com a terra, né? E nós já estávamos prevendo isso, né? Que Marx vai chamar até de ruptura metabólica, né? Do momento que ia dar o ruim ali, né? Entre essa extração desenfreada dos recursos da terra, né? Do acúmulo do capital e as próprias possibilidades materiais do nosso planeta, né? E muitas vezes eu vejo uma visão até um tanto não só condescendente, mas às vezes até que beira um certo pensamento ecofascista, assim, de pensar numa engenharia social de onde a gente encaixa os povos indígenas para consertar as cagadas que foram feitas, né? Não só contra eles, mas contra o planeta inteiro, né? Como se deslocar populações e cercar, né? Como é a perspectiva que se coloca muitas vezes na demarcação, não fosse uma espécie de genocídio, de etnocídio, né? E um pensamento que beira mesmo uma lógica de engenharia social ecofascista, né? Bom, enfim, falando tudo isso para dizer que é convite à luta e que as pessoas parem de nos ver com condescendência, com distanciamento. A gente está aqui, a gente está na luta, a gente está aqui. Hoje mesmo, estava vendo uma live no perfil não era na Rutucara, era uma outra associação Yanomami, mas eles estão fazendo uma grande assembleia Yanomami, com 800 indígenas Yanomami. E você liga lá a live no Instagram, os caras fazendo falas inflamadas no idioma deles, tá ligado? Galera sentada no chão ali, galera planejando rebelião, tá ligado? E as pessoas olham pros Yanomami como coitados, né? E a esquerda cai nessas armadilhas do messianismo, tá ligado? Isso é uma das coisas, né, para entrar no manifesto, que é colocada, né, no manifesto Tiwanaku, né? Como você tem essa noção paternalista e messiânica, né, da esquerda em relação aos povos colonizados, né? Como se fosse uma questão de recolonizar pela esquerda, né? É bem complicado isso, mas acho que eu já falei demais. Não, que isso. Eu acho interessante você colocar essas questões, porque eu acho que faz muito parte da própria narrativa que foi se criada, assim, sobre o que é o Brasil, né, enquanto instituição. E que daí colocou cada um desses povos que formaram, né, tipo, a nossa população, assim, uma caixinha, né? Eu acho que do indígena fica muito preso a essa figura de um sujeito meio ingênuo, assim, né? Tá passível de ser catequizado, civilizado. Enfim, eu acho que é interessante. Eu demorei muito para me
para me tocar, né, nessa marginalização que a população indígena sofre, durante muito tempo eu me aproximei. É isso, né? Acho que a gente eu conversei sobre isso com a Nádia no último episódio, sobre como as populações não brancas, não europeias, são excluídas do ambiente da política, né? Então a gente se organiza de outras formas. A gente, principalmente acho que aqui no Brasil, né, boa parte da população é uma população sem história, no sentido de que não conhece seu passado, seus antepassados, não tem certeza de muita coisa. Eu faço parte dessa parcela aí, grande parcela da população, né? Então muitas vezes a gente trabalha com o que a gente tem. Então muitas vezes eu me reconheci apenas como negro, né, com ascendência negra, por alguns traços que eu tenho, por fato de ter conhecido o meu avô, que era quase retinto, né? Meu pai também bem mais escuro do que eu. Mas em algum momento eu vi em algum lugar, eu lembro de um post, acho que no Instagram, de uma pessoa dizendo assim, olha só, no Brasil a gente tem a porcentagem X de pardos, só que nisso aqui se confunde muita gente que na verdade tem ascendência indígena e muitas vezes nem sabe e se declara como pardo, né? Então a partir disso que daí eu comecei a olhar para minha história e você vai ver, né, que tem um avô lá que ele não era branco, não era negro, mas também não era branco. Tipo, é o pai da minha mãe, né, no caso. Ele tinha muitos costumes, assim, tipo, ligados à natureza mesmo, né? A uma relação mais estreita com a natureza, de colher, de plantar. E aí você vê a história dele, que a família inteira vivia na mata, ele não tinha nem nome. Ele criou um nome, um sobrenome quando veio para São Paulo trabalhar, porque na real ele era escravizado numa fazenda em Minas Gerais, assim, tá ligado? Minha atriz do vô. Tipo, então, é isso. Eu acho que é muito triste, assim, é uma população muito marginalizada, muito invisibilizada, apesar de fazer parte desse imaginário, né, nacional, assim, de que, ó, os indígenas são... Inclusive, tem setores reacionários, assim, completamente racistas da nossa política e da nossa história política, como o Plínio Salgado, por exemplo, né? Ele tem um livro que chama A História das Cidades no Brasil. E aí me chamou muita atenção que quando eu estava na geografia eu queria discutir a relação entre urbanização e racismo, né? E muita gente falava, não, tá viajando, que não sei o que, enfim, foi uma dor de cabeça para eu conseguir desenvolver esse trabalho. Mas daí eu peguei o livro, olha só, o cara de direita, fascista, tinha lá um capítulo no livro dele, Cidade e Raça. E ele não dedica uma única linha, uma única frase aos negros. A história das cidades no Brasil para ele, a passagem da sociedade indígena de influência europeia. E olha que maluco, né? Tipo, ainda assim, ainda fazendo parte desse imaginário, tendo a figura apropriada, né, por essa institucionalidade brasileira, a população indígena ainda é tão invisibilizada e tão marginalizada, né? Uhum, não, com certeza. E é muito louco, assim, porque eu, como pessoa indígena que é trabalhadora da educação, né, eu sou cuidadora escolar. Eu cuido de crianças com deficiência, crianças neurodivergentes em escola, né? Eu, como uma pessoa indígena na escola, no mês de abril, ai, que delícia que tá sendo. Já imagino. Socorro, Deus! Então, aí eu fico vendo a diferença entre o racismo contra as pessoas negras e as pessoas indígenas, né? Eu costumo dizer que o racismo contra o negro, ele é muito pautado ele não apaga o negro, assim, ele precisa reafirmar o negro, ele precisa dizer, eu te vejo, e eu te segrego, e eu te desprezo. Sim, o negro é a espécie de contrário, oposto total, assim, né, da sociedade. Já o indígena eu vou negar até o fim que você existe. Quando eu não conseguir negar mais, eu vou te matar e eu vou te chutar para debaixo do tapete, para que ninguém veja que você existe. Então, o indígena, ele precisa ter esse seu laço originário apagado. Por quê? Porque é tudo sobre terra. Se a gente fala de disputa dos meios de produção, cara, o meio de produção primordial é a terra. Então, você precisa apagar os donos da terra. Agora, quem você trouxe sequestrado, importado como commodity, como classe, como servidão coletiva aqui, o negro, você precisa que ele seja visto e que ele precisa
que ele tem o seu lugar social muito bem delimitado, sabe? E muito bem domado. Então, a demarcar essa existência do negro, da segregação, da violência, ela é muito necessária. Ninguém não vê o negro. E o indígena, quem vê? Ninguém vê, sabe? São opostos pelo vértice, assim, formas muito diferentes de racialização, né? E até me entristece um pouco quando eu vejo pessoas negras e indígenas, às vezes, entrando nesse joguinho da Olimpíada da Opressão, tá ligado? Nossa, bicho, é muito complicado isso, assim, sabe? E a supremacia branca lá de boa, tá ligado? E é doideira, assim, porque nós indígenas, né, eu digo por mim, assim, eu sou uma pessoa de fenótipo bem ambíguo, assim, a pele bem clara, tal, é bem complicado para mim, assim, né? Não costumo falar de coisas muito internas da minha família em relação a isso, mas a minha família é bem diversa, né, digamos assim. E as pessoas... É até um pouco doloroso para mim afirmar isso, mas é verdade, assim, as pessoas olham para mim e elas veem uma indígena de pele clara, e às vezes eu tenho a impressão que elas têm uma satisfação de um certo fetiche de democracia racial quando elas olham para mim. Ah, essa índia limpinha aqui, ó, olha, que legal, né, não sei o quê. Só que no momento em que eu começo a colocar o discurso mais combativo, eu falo, não, parceiro, não é bem assim que a banda toca, não. Vem cá, ouve o que eu tenho para falar. Não é assim, né? Esses privilégios de passabilidade são muito facilmente revogáveis, assim como diz a Ruby Hamad, que é uma autora australiana árabe, né? Ela fala muito desse jogo Pets or Threats, né? Os bichinhos de estimação ou as ameaças, né? Como diz um rapaz, um amigo meu da luta antimanicomial, para você matar um cão, você precisa convencer as pessoas de que ele é raivoso, né? Então, e esses privilégios são revogáveis, assim, as pessoas, elas te colocam nesse limbo da não existência, elas tiram você quando é conveniente, né? Então, muitas pessoas negam que, como diz a Ruby Hamad, eles negam a sua existência enquanto te maltratam por ser diferente. As pessoas negam a minha indigenidade ao mesmo tempo que me violentam quando eu apareço com grafismo, me reprimem quando eu falo a minha língua em público, né? Tiram sarro dos meus adornos, me fazem perguntas extremamente inconvenientes sobre a minha espiritualidade, sobre o que eu faço ou não da minha vida, né? E, enfim, é muito complicado isso, assim. E pensando no contexto de como eu espelhei a questão da Bolívia no Brasil, eu acho que uma coisa muito importante da gente discutir, por exemplo, é que às vezes a gente na esquerda radical a gente fala muito de reformismo de uma forma meio genérica, sabe? E eu acho que contextualizar isso na América Latina é muito importante, porque quando a gente fala reformismo ou social-democracia, é meio que inevitável pensar em Alemanha, por exemplo, tá ligado? E quando a gente fala da social-democracia, do reformismo aqui em Abya-Yala, América Latina, a gente está falando de coisas muito específicas. A gente está falando de Onda Rosa e aqui no Brasil especificamente a gente está falando de estratégia democrática popular, né? E o Brasil, especificamente, né, ele cumpre um papel muito pivô na defesa dos interesses imperialistas, né, na América Latina. E na própria Bolívia, muita gente chama o Brasil de um país imperialista, né? Óbvio que a gente sabe que não é, né, olhando para toda a dinâmica global, mas é um país muito chave em assegurar os interesses imperialistas aqui, né? E você percebe que essa democracia racial, esse limbo, né, de privilégios revogáveis, né, ninguém é realmente branco, ninguém é realmente negro, ninguém é pardo, não sei o quê, ou aquele país onde Até chegar na porta giratória do banco. Exatamente, exatamente. Só que esse discurso da democracia racial, né, e ele dialoga assim, ele serve justamente para assegurar esse papel ambíguo e pivô que o Brasil vai desempenhar aqui na América Latina, tanto como um lugar dominado quanto como um agente de dominação em determinados lugares, sabe? E aí o próprio livro da Ruby Hamad, ela traz alguns exemplos do Brasil para discutir. O nome do livro é White Tears, Brown Scars, How White Feminism Betrays Women of Color, que significa lágrimas brancas, cicatrizes marrons, como o feminismo branco trai as mulheres de cor, né?
E ela fala de um caso, isso foi século XIX, que um cara era governador da Bahia, né? E um europeu veio aqui, ou americano, eu não lembro, um branco. E ele falou, nossa, mas o governador aqui é um mulato, né? E aí a pessoa local respondeu para ele, ele era mulato, agora não é mais, porque ele é governador. Onde já se viu um governador mulato, né? E é muito engraçado porque a Ruby Hamad chama a atenção para o fato de que ela diz governador mulato e não mulato governador. Então a questão é como essa racialização é revogável conforme espaços de poder e como o imperialismo joga com essas ambiguidades, assim, e essa peculiaridade das racializações no Brasil para justamente colocar a gente nesse papel de pets or threats, assim, né, de bichinhos de estimação ou cães raivosos, né? Eu acho que o Brasil tem essa peculiaridade, né? Sim, sim, é um tema muito, muito complexo e é isso, né? Tipo, é um tema que ele é muito multifacetado, assim, né? Tipo, o racismo ele é algo muito fundamental, acho, no capitalismo e tem várias faces, né? Tipo, a face cultural, econômica, geopolítica, enfim. Eu acho importante a gente já partir para o manifesto, senão vai acabar Sim, queimando o sim. tempo. Mas isso não impede que a gente possa marcar uma outra conversa, né? Para desenrolar isso, Uhum, porque é um tema que gera desconforto, infelizmente até entre a esquerda radical, né? uhum. Mas é um tema fundamental, porque sem ele a gente não consegue resolver essa grande questão que é o Brasil, a América Latina, né? Como um todo. Uhum. Uma coisa interessante, assim, é que eu acho que esse manifesto ele é um grande grito de revolta contra não só a ordem vigente, né, não só contra esse capitalismo colonialista, mas também contra muitas traições da esquerda, né, em relação aos indígenas. E tem um livro que eu estava lendo também, nossa, agora eu esqueci o nome dele, depois eu vou lembrar. Mas ele analisava justamente a questão do MAS e do Evo Morales na Bolívia, né? E fala muito desse quesito multiculturalismo, indigenismo e performance na construção justamente desse projeto de conciliação desenvolvimentista, né? Como você joga com os interesses das populações indígenas para criar essa ilusão, né, desenvolvimentista, né, esse anti-imperialismo meio fajuto, assim, né, tanto que na Bolívia você vai ter o Ministério da Descolonização, né, assim como na Venezuela você tem o Ministério do Ecossocialismo, significa que nós estamos falando de países efetivamente descolonizados e ecossocialistas? Não é bem assim, né? E eu acho que nós, muito facilmente, nós indígenas, né, somos jogados nesse lugar de joguetes, porque a nossa autonomia e o papel da nossa cosmovisão e dos nossos modos de vida, não só como eles eram antes ou como eles podem ser depois do socialismo, mas como eles são hoje, as nossas tecnologias ancestrais, né, o nosso modo de pensar não é valorizado como potência revolucionária, né? Então eu digo, por exemplo, Nega Pataxó foi assassinada. Quem que falava dela antes e quem que tá falando dela agora? Cacique Merong foi assassinado. Quem que falava dele antes e quem que tá falando dele agora? Nego Bispo morreu. 1000 citações. Quem que falava dele antes? E eu sei a resposta para essas duas perguntas, tá? E quem tá falando dele agora, né? E eu acho que existe essa fixação por mártires, né? E o manifesto aponta muito isso, assim. Mas é sempre numa questão muito paternalista e é um grito, né, de respeitem a nossa autonomia, né? Não existe revolução sem nós, não existe esquerda sem nós, né? E o Evo Morales, o reformismo joga muito com isso, né? A gente vê Lula mesmo, assim, né? Subiu com Raoni pela rampa ali do Planalto para assumir. Raoni chamou ele para uma reunião de lideranças indígenas. Logo em seguida, Lula não foi. Pouco tempo depois, Raoni, 93 anos, um cacique, né? Um país assim onde, na minha opinião, qualquer presidente tem que abaixar a cabeça para qualquer cacique, né? Ficou do lado de fora da cúpula da Amazônia, não tinha uma cadeira para o velho sentar, não teve comida, se não fosse os jornalistas a somar uma, ele não tinha comido,
ficou do lado de fora da cúpula da Amazônia, enquanto Lula estava lá dentro discursando sobre exploração de petróleo na foz do Amazonas, né? E tudo isso sob essa bandeira do desenvolvimentismo, de uma suposta soberania para quem, né? E o manifesto coloca isso, né? Ele fala pseudo-desarrollo, né? Tipo, esse pseudo-desenvolvimento, né? A partir de quem? E a gente vê que a falência do processo revolucionário na Bolívia tem muito a ver com isso, de como a autonomia das populações indígenas sobre os seus territórios, para que houvesse um desenvolvimento autônomo, sustentável e soberano, a partir dessa plurinacionalidade, que não fosse um multiculturalismo genérico de performance, né? Isso não houve. E eu acho que é bem interessante esse grito, né, de nos enxerguem, né? E eu me vejo nesse grito assim para a esquerda, nos enxerguem como potências revolucionárias. Eu não quero ter que morrer, né, para ouvirem o que eu tenho para dizer por 2 semanas no Instagram, sabe? Não, claro, é bom você pontuar mesmo, né? Quando você começou a falar, eu já lembrei do caso do Raoni mesmo, que isso ficou fora da cúpula, mas depois foi chamado para tirar fotinho com o Macron, né? Uhum. Enfim, os Yanomami, né, o povo Yanomami, que sofre uma histórica perseguição das Forças Armadas. Inclusive tem publicação, né, da editora lá da Biblioteca do Exército contra os Yanomami, acho que A farsa Yanomami. de 70 ou de 80. Uma coisa que eu queria muito entender, né, tipo, eu tenho minhas suspeitas, mas queria muito me aprofundar no tema para entender o porquê dessa birra, né, dos militares com os Yanomami. E inclusive são coisas que a gente paga, né? Por exemplo, se a Biblioteca do Exército está publicando um livro contra os Yanomami, é dinheiro público que está sendo gasto nisso aí. Que é um outro problema, né? E aí o governo entra com esse discurso, olha só a situação dos Yanomami. Eu lembro que foi muito falado, né, na época, mas também já deixaram quieto para não se indispor com os militares, assim. Isso junto até com a própria questão dos 60 anos do golpe, né? Um momento, uma data muito emblemática no nosso país, um momento que a gente acabou de passar por um quase golpe, né? E o governo resolve adotar essa postura covarde de não se indispor com as Forças Armadas. Enfim, eu só acho importante, eu acho que eu estudei na UNILA, né, na Universidade da Integração Latino-Americana, eu sempre fiquei de cara como, a partir dessa experiência lá, eu percebi como a gente dá as costas para a América Latina, a gente não sabe o que está acontecendo nos outros países. Enquanto os outros países sabem tudo o que acontece aqui, né? Mas eu acho importante, por conta dessa falta de informações que a gente tem sobre os outros países, né, nossos vizinhos, a gente dá uma contextualizada, até para a galera ter dimensão assim, do que é o manifesto, né? Eu dei uma olhadinha aqui na internet, uma pesquisa breve, até compartilhei a revistinha lá que eu tinha achado, né, com você. E esse manifesto ele foi lançado na Bolívia em 30 de julho de 73. E ele é tido como um marco na formação do movimento indígena boliviano, né? Era um contexto de uma ditadura militar que era levada a cabo, ela era liderada pelo general Panzer. E esse texto ele foi escrito por um padre, mas a partir das elaborações e da iniciativa dos indígenas mesmo, né? Tem esses debates, né, sobre quem de fato escreveu, sim, né? E na real, pelo que eu li, eu achei que foi muito estratégico, assim, da parte deles, tá ligado? Tipo, vamos botar aqui nossas ideias, mas a gente passa pra alguém aí, tipo, meio que já era desse rolê, assim, da política e tal, né? Tinha uma projeção pra pessoa escrever. Enfim, eu achei bem estratégico. Muito o que acontece aqui no Brasil também com organizações como o Conselho Indigenista Missionário, né? Pode crer. E, enfim, é um texto que traz uma série de críticas, né, a como a população indígena foi tratada aí, pelo governo, faz essa crítica, né, da própria esquerda. E eu achei muito interessante que, apesar de não citar diretamente, né, as formas de organização que eles propõem nesse documento
se aproxima muito da proposta do próprio marxismo, né? Uhum. Sim, eu acho que também vale a pena dizer, assim, que tem uma questão que precisa ser salientada nesse manifesto, é que ela é dita muito da perspectiva dos indígenas do altiplano, né, os Quíchuas e os Aimarás, né, tem várias diferenças com a questão Guarani, quando a gente fala da galera que está descendo uma pacata, tá ligado? São desde, né, as próprias características do clima onde aquelas sociedades se desenvolveram, né, onde aquelas culturas se desenvolveram, até o papel estratégico de cada uma dessas regiões, né, na exploração imperialista atual, né? Então tem algumas questões aí que o manifesto realmente não dá conta, né? Se a gente for pensar principalmente na questão Guarani. Mas isso é uma outra coisa. Mas a questão é que quando a gente fala de... Eu acho que a gente tem uma confusão, às vezes, quando a gente fala de, pelo menos na minha perspectiva, de poder popular, né? Eu acho que o poder popular é uma palavra de ordem que está na boca de muita gente e na prática de poucas, assim, né? E eu não estou nem falando, pessoas hipócritas, mimimi. É só porque as cidades, né, principalmente quando a gente fala dessa predominância da militância urbana, né, a cidade aliena, né, desde a sua arquitetura até o que a gente come, o que a gente veste, como a gente olha para a comida que está no nosso prato, né, muitas vezes a gente esquece essa coisa que, por exemplo, o movimento dos pequenos agricultores vai falar, né? Se o campo não planta, a cidade não janta. E a gente vê essas questões muito distanciadas, então a gente tem dificuldade de conceber uma auto-organização campesina como, de fato, uma experiência de poder popular, né? De uma organização revolucionária. Né? E aí é que eu falo, e o manifesto diz, e também é uma das revoltas que o Fausto Reinaga vai ter com os comunistas, né? Por isso que ele tem aquela separação bem radical. Aí só abrindo esse parênteses, né? O catarismo ele vem como uma espécie de segunda fase, né, do indianismo boliviano, sendo que a primeira, trocando assim de forma bem breve, a primeira fase ela tem um enfoque culturalista, né, muito grande, e ela rejeita muito a esquerda, não só por essas questões mais culturais, mas também por um ressentimento do Fausto Reinaga com os comunistas, né? Porque ele foi do Partido Comunista e ele teve uma situação de prisão em que ele se sentiu abandonado pelos comunistas, né? E ele chegou a essa conclusão, ele falou, querem nos colonizar, tanto a esquerda quanto a direita, né? E ele se tornou uma pessoa bem raivosa em relação a isso, né? Faz críticas muito válidas, eu acho que não tem que jogar o bebê fora junto com a água do banho, né? Mas o catarismo, ele vem de uma experiência na qual diversos indígenas que tinham ido para um contexto urbano, muitas vezes estudar em universidades, como é o caso do próprio Reinaga, né? Que tinham ido trabalhar nas minas, eles voltam para suas comunidades de origem por causa de processos de desindustrialização, desaceleração econômica, e eles voltam tanto com o estudo, né, de outras correntes filosóficas, e economia e o marxismo, né, quanto com a experiência, eu acho que isso é o que pesa mais, na verdade, a experiência de organização sindical. E você vai ter a combinação de estratégias de auto-organização popular, né? E você vai ver onde que a formação social e cultural e econômica de campo e cidade se encontram. E eu acho que, às vezes, quando a gente está focado numa esquerda muito focada em construção de partidos de vanguarda, a gente não só não olha para o campo, mas às vezes a gente não olha para os próprios movimentos populares de base, né? Você não olha para uma associação de bairro como poder popular, você não olha para uma associação de bairro como disputa de terra, né? Eu acho que falta esse pensamento mais global, e quando você diz que existem essas semelhanças de organização, eu acho que às vezes a esquerda radical tem um pouco de medo eu acho que é um medo mesmo, assim, eu acho que às vezes é um medo racista, né? Eu preciso dizer isso, mas eu acho que às vezes tem um medo racista, epistemicida mesmo, assim, eu não vou largar esse osso enquanto eu não hegemonizar esse debate, né? Enquanto eu não entender o que é isso aqui, eu vou meio que jogar para debaixo do tapete, assim, não vou discutir muito agora. Enquanto eu não tiver a linha política para dar para essa galera, não irei discuti-los, né? Então, essa dificuldade de baixar um pouco a guarda e aprender novas experiências de poder popular com o povo, exercendo seu poder, tem essa dificuldade, assim, as pessoas veem isso muito como embriões revolucionários, né? Eu acho que rola um pouco isso, né? Uma espécie de messianismo
comunista, e eu acho que ele tem raízes muito racistas e ele é antimarxista. Ele ignora a realidade material dos povos, né, de como os povos se organizam, de como os povos fazem sua própria história. Não, sim, 2 pontos. Primeiro é o Fausto Reinaga. Eu particularmente já li coisas do Fausto Reinaga, assim. A gente até conversou sobre isso, né? A meu ver, a parte teórica dele eu tive dificuldade de entender, na real. Para mim pareceu muito abstrato e idealista, assim. Mas para mim, ele é o mesmo exemplo do Marcus Garvey, tá ligado? É alguém que fez críticas e tocou em pontos que mobilizou a classe trabalhadora no contexto que ele estava. Então a gente tem alguma coisa a aprender com ele de alguma forma. Inclusive deixa aí a dica, não sei se os camaradas da editora Terra Sem Amos, que é a nossa parceira, ainda editam, né? Mas eles tinham um livrinho do Fausto Reinaga, conjunto acho que de 3 artiguinhos lá. É um autor que eu acho que não tem muita coisa dele traduzida para o português, né? Tem que dar aquele Google Tradutor nas páginas aí que vocês encontrarem. Mas se você que está ouvindo aí lê em espanhol, manja espanhol, é fácil de encontrar textos dele no idioma em que ele escreveu mesmo, né? No original. E uma outra questão, semana passada eu estava no lançamento do livro do Marcos Morcego, né? Camarada nosso aqui, do podcast. Ele lançou um livrinho chamado Por uma Implosão da Sociologia, inclusive pela editora Terra Sem Amos. Adquiram aí o livro do camarada. E lá no lançamento tava o Márcio Farias, o Morcego e eu, e a gente entrou nesse debate, né? Eu acho que isso que você pontuou perpassa um vício intelectualista, assim, da esquerda radical, inclusive da esquerda radical, né? Que se aferra muito a leituras puramente teóricas e acaba desenvolvendo essa espécie de fobia, né, do povo, porque é muito difícil você lidar com o povo quando você está muito afeito a uma teoria, onde tudo é lógico, tudo funciona e tudo é bonitinho. A contradição da realidade que, quando bate na cara, é difícil da gente lidar, né? Então, tipo... Não, de boa, só para eu concluir. E daí eu acho que essa questão do campesinato, durante muito tempo na América Latina, foi muito trabalhada sob a ótica chinesa, né? O pessoal se apegou muito às teorizações do mal, que deram total certo lá, né, na China. Fez com que o Partido Comunista conseguisse vencer a Guerra Civil e chegasse ao poder. Mas a nossa realidade aqui é outra, né? Eu inclusive fico muito surpreso quando, por exemplo, vou conversar com camaradas que são todo do terceiro mundo e não sei o que, e nunca leram o Mariátegui, por exemplo. Ou acham que é uma coisa banal você ser marxista na América Latina e nunca ter lido o Mariátegui. Então, eu acho que ainda tem muito essa coisa de se aferrar à teoria e ignorar a prática, né? Ignorar a análise material, porque, querendo ou não, esse manifesto que a gente está trocando daqui é uma análise material da condição da população indígena lá. Tanto que ele afirma, ele parte de uma crítica cultural, né, digamos assim, e ele vai afirmar, a base da libertação cultural é a conquista do poder político e econômico, né? Ele não fica só divagando uma espécie desses 1001 decolonialismos que existem hoje em dia, que só sabem falar de termos acadêmicos. Você cita 30 franceses para falar que você tem que se descolar da Europa. Tipo isso. Mas então, eu acho muito louco porque é uma galera que tem muita facilidade de desenvoltura para defender todo tipo de heterodoxias de experiências externas, né? Defende a ideologia Juche da Coreia, defende o Vietnã, e defende a China, defende todo tipo de experiência socialista, mas quando entra em contato com o que seria o cerne dessas questões assim pouco ortodoxas, né? Eu acho que é interessante falar da diferença que o Walter colocou no episódio que ele veio, né? Que do ponto de vista do método ele é bastante ortodoxo, mas do ponto de vista das referências ele se vê como uma pessoa heterogênea. Eu acho isso muito interessante, essa diferenciação, que às vezes quem se reivindica ortodoxo é justamente quem está metendo o pé pelas mãos na hora de aplicar o método, né? E tem medo da heterogeneidade teórica e prática, justamente porque tem um método capenga, não sabe lidar com a coisa de fato de forma dialética, né?
E é muito louco, porque as pessoas têm muita facilidade de defender a Coreia, que não é nada ortodoxo, assim, sabe? Mas quando olha para o próprio povo, tem medo da nossa heterogeneidade, né? E tem medo da autodeterminação dos povos, tem medo de lidar com o fato de que nós temos 305 povos, 274 línguas nesse território, né? Nós temos muitas experiências de poder popular, no mínimo 305 experiências de poder popular. E parece que no final o povo é burro, né? Só é esperto quem lê Marx. Se é índio, então, né? Porque até a própria questão do Raoni, né? As pessoas veem ele não falando português e elas veem ele como um pobre coitado. Nossa, ele não deve estar entendendo o que está acontecendo. Meu filho, você sabe quem é Raoni? Quem é você? Quem é você, tá ligado? Assim, e olha com essa condescendência pelo fato da pessoa não falar o português, né? Tipo, acho que os piores casos de racismo que eu já sofri foram por causa da minha língua, justamente, né? E eu acho muito louco, assim, não conseguir lidar com isso, né? Porque, como a gente falou, né, da questão cultural e econômica, as pessoas não conseguem ver o que tem de material e concreto nas nossas formas de organização, né? E aí o manifesto vai colocar muito isso, assim, né? Não existe novas propostas de desenvolvimento que não passem, né, por observar essas tecnologias ancestrais e observar quem já lidava com aquela terra, quem já se organiza economicamente de forma contra-hegemônica. Eu acho muito engraçado quando a gente fala de acumulação primitiva. Eu não gosto muito do David Harvey, tá, gente? Mas ele usa um termo interessante que é acumulação por desapossessamento. Despossessão, acumulação por despossessão. E eu acho esse um termo interessante, porque quando a gente fala de acumulação primitiva, parece que a gente está falando de etapinhas, né? Só que quando a gente está falando de sul global, isso ainda está em curso, a gente ainda tem povos isolados, sabe? A gente ainda está falando de disputas de meios de produção que não foram vencidos desde 1500. As pessoas ousam em fazer agricultura familiar, as pessoas ousam arrendar terra, as pessoas ousam, né? E a gente lidar com uma transição socialista, né? A gente pensar num projeto de transição socialista para o Brasil, precisa incluir esses modos como eles são hoje. A gente não vai redistribuir as terras à força. A gente não vai reorganizar a economia à força a partir do Comitê Central, tá ligado? E isso é uma das coisas que eu vejo muito, assim, a impressão que eu tenho é que existe esse elefante na sala, né, da igreja, da igreja, meu Deus, ato falho, da esquerda. Olha o Fausto Reinaga batendo aí. Mas tem esse elefante na sala da esquerda, né? Como eu vou coletivizar as terras? Tem um monte de índio aqui, né? Será que eu não preciso de indígenas que digam realmente, é isso mesmo, uma revolução comunista, marxista, leninista, e vamos fazer o nosso formato de socialização dos meios de produção? Umas coisas, assim, que eu vejo a galera papagaiando isso, e elas não sabem nem como a comida chega no prato delas, assim, sabe? Você não tem noção de economia, cara, tipo... E às vezes a gente sabe, mecanicamente, sabe traçar esse percurso, mas realmente não sabe, porque não basta saber das coisas, né? A gente tem que ter esse contato com elas, a gente tem que entender que nós não somos resquícios, né? Nós indígenas, né? O campesinato, nós não somos resquícios de um modo de produção que ainda não foi superado. Nós somos uma força contra-hegemônica que resiste e que precisa fazer parte integral de um projeto de transição socialista. Como somos originários, organizados em nossas terras, e é isso que esse manifesto coloca de tão precioso, né? Não existe, porque existe essa necessidade da tomada do Estado, obviamente, quando a gente vai falar de como a gente vai sustentar economicamente um país em transição socialista diante do mundo. Isso é óbvio, né? Mas qual é o formato desse Estado? O que significa eu falar de Estado plurinacional? O que significa eu falar de nações dentro de um mesmo Estado, de povos, né? E quando a gente fala nação, a gente está falando daquela unidade, cultura, povo, território, né? Como eu lido com isso? Isso precisa ser falado numa transição socialista. Como eu vou redistribuir o meio de produção primordial que é a terra?
como que isso não vai passar pelas tecnologias ancestrais, né? E eu acho que uma palavra assim que eu acho, duas palavras-chave assim nesse manifesto são essa questão do pseudo-desenvolvimento, né? E do paternalismo. Eu acho que essas são as duas grandes questões, assim, né? Não, sim, eu acho até interessante você retomar essa questão da acumulação primitiva, porque acho que a gente falou também no último episódio, né? Acho que foi até falando do Mariátegui mesmo, da questão da terra, como a questão da terra é um tema muito importante, porque é isso, né? É um processo que se encaminha aí na América Latina ao longo de 500 anos. É um processo que, inclusive, é interestatal, né? Se a gente pega, por exemplo, o caso do Brasil, a fronteira agrícola brasileira já passou a fronteira com o Paraguai há muito tempo. Tanto a fronteira agrícola legal, né, da soja, quanto a ilegal dos entorpecentes, assim. E o que isso significa? Significa a expulsão do povo Guarani, né, das suas terras, assim, tal, que é o povo que vai... Mano, a última vez que eu fui em Assunção, em 2018, porra, é triste de ver, velho. Lotado, mano, a cidade lotada, as praças lotadas, mas de gente morando na praça, assim, ó, tipo, favela na calçada, tá ligado? E é tudo e é tudo efeito desse processo, né, de avanço da fronteira agrícola, que o Paraguai, depois de décadas de políticas neoliberalizantes, né, virou meio que terra de ninguém, assim. Quem tem mais, tipo, quem tem mais grana faz o que quer. E é Então, engraçado, a direita consegue lidar muito bem com isso, né? Os estados burgueses, a burguesia lida muito bem com isso, né? Com a farsa que são as fronteiras, né? De certa forma, né? E o quanto elas são maleáveis diante das disputas de poder. E por que que às vezes para a esquerda é tão difícil, né? Pensar o quanto isso é chave para a nossa libertação, o fato de que o povo guarani não tem as fronteiras do Estado brasileiro, sim. né? Ou o fato de que diversos povos, assim, né? A gente não se apropria disso porque tem esse medo de perder a hegemonia do debate, né? Tem esse medo de se deixar permear, né? E tem até um texto que eu escrevi uma vez, assim, com uns diálogos entre o Lenin e o Cacauerá, e eu fiquei pensando, assim, que tem uns trechos que eu peguei do Que Fazer, do Lenin, e eu fico imaginando eu mostrando isso para algumas pessoas que se reivindicam leninistas, e a pessoa virando para mim falando, quem que foi o cirandeiro que escreveu isso? Eu ia falar, Lenin! Quando trechos que Lenin fala, assim, né, de que ele está se questionando sobre os sonhos que ele tem, né? E ele diz, é preciso sonhar, repito essas palavras e tenho medo. Será que o partido me permite sonhar? Né? E aí, quando eu vou discutir a questão do povo Krahô, por exemplo, de como todo dia eles fazem essa roda para discutir os sonhos e como eles organizam a vida da comunidade em torno dos sonhos, e é como se todo dia fosse um sonho que se torna realidade, né? E como esse sonho é material, ele é concreto, e você pode ter crenças teológicas em coisas materiais, entre muitas aspas, né? E crenças muito e aspirações muito concretas a coisas que aparentemente são metafísicas, né? Nossa, E as isso... pessoas confundem o materialismo com o cinismo. Não, claro, isso é muito louco também, que eu acho que é uma característica que, mano, a gente que é da América Latina, a gente tem que aceitar. Que, mano, tem muitas forças, assim, que a gente não tem como explicar, que estão envolvidas no rolê, e é isso, mano, faz parte da gente. Depois eu já trabalhei no serviço social aqui em São Paulo, né? Eu cuidava de uma turma que era de 9 a 12 anos. Mano, já tive que lidar com criança com herê, tá ligado? Incorporado, assim, ó. Mano, é uma parada que nenhum curso de pedagogia te prepara pra isso. E, mano, você não vai ver isso acontecer lá na França, tá ligado? Mano, é uma parada da América Latina, mano. A gente tem que aceitar essa coisa. Mas eu acho que o marxismo, da forma como ele foi estabelecido no Brasil, por conta de contextos políticos, históricos, a gente, tipo, pegou muito uma parada meio tosca, né, mano? De querer só transferir as coisas de lá pra cá, assim. Que é isso, ser materialista. História não quer dizer que, por exemplo, você não vai, sei lá, ser do candomblé, tá ligado? Aí o Mariátegui entra com o Homem e o Mito, né? Sim. Sim, inclusive é até a dimensão mais criticada da obra do Mariátegui, né? Uhum. Que ele mexe com isso, E a galera assim, fala, não, tem que ser objetivo aqui e tal, não sei o quê.
Mas Não acho perfeito, mas é muito interessante, porque outra coisa que surge nesse manifesto, né, que ele fala o índio é nobre, justo e profundamente religioso, né, e muitas vezes é essa coisa que eu falo, assim, existe um messianismo pseudo-revolucionário. Eu vou chamar de pseudo-revolucionário porque, para mim, todo mundo que ignora a materialidade, ainda que essa materialidade se manifeste em manifestações espirituais, né, que haja essa ambiguidade, para mim essa pessoa não é um revolucionário, assim, sabe? Tá falhando no seu caminho revolucionário. Mas tem essa questão, assim, de que, tipo, as pessoas se apegam à espiritualidade porque elas não têm, né, porque tem essa... porque elas são burras, vamos falar no português. No português, claro, é isso, porque elas são burras. Cara, e tipo, as pessoas não percebem o quanto. Eu acho que é uma visão assim tão. Eu detesto esse termo, mas é meio datado, assim, realmente, porque ela não olha para o que é a espiritualidade de forma ampla na construção dos mais diversos povos pré-capitalistas até, ou o que é essa dimensão espiritual num sentido mais amplo, do que foi isso no Vietnã, do que foi isso na China, por exemplo. Não, e é muito louco que a própria Europa tenta se desvencilhar disso, mas no final o positivismo não virou uma espécie de religião também, os caras têm até igreja, os caras... Isso é outra questão, né? A Isabela Marcelo, que é uma amiga que eu gosto muito, beijo, Isa, te amo. Ela é uma amiga minha, que ela é carioca, muçulmana, e ela discute muito essa questão da religião, né? E ela estava falando da parada do confucionismo, né? Tem gente que chama confucionismo de filosofia, tem gente que chama de religião, né? Então, no fim das contas, o que é cultura é uma definição definida pela própria cultura. Então, assim, o que é religião, afinal, né? E é aí que esse multiculturalismo alienado, o multiculturalismo ele é esse fast food, essa cooptação de processos orgânicos, né, de culturas e espiritualidades, né? E aí você chega com o teu papo ali da tua espiritualidade, não sei o quê, vai ter um monte de cínico pseudomaterialista que vai te chamar de tilelê, que vai falar, Não, chegou a ayahuasqueira sim, lá. mas eu acho que aqui vale a ressalva também de que tem uma dimensão desse rolê supostamente espiritual, assim, que também é cooptado, né? Exatamente, Tipo, mas é aí que que eu ia aí é chegar. zoado mesmo. É aí que eu ia chegar, né? Que você tem esse cosmopolitismo, né? Que é esse caldeirão do eu escolho todas as culturas que eu acho interessantes. Eu jogo aqui na minha bolsinha, né? E eu faço o que eu quiser, né? Com isso, e sou apenas um rapaz latino-americano. E não tenho uma conexão, de fato, com a terra que produziu essas cosmovisões. É um consumismo mesmo. E aí, eu falo como uma pessoa que veio da militância, assim, acho que minhas primeiras experiências de militância mais organizadas foram no campo democrático popular, né? Ali na franja do PT, de organizações assim, da Via Campesina, do MPA, do MST. Eu vim mais ou menos dessa galera, assim, mas mais associada aos setores mais ligados ao reformismo, entre aspas, né? A estratégia democrática popular. Cara, eles trazem isso, essa necessidade da performance, ela vem como alienação, assim, sinto muito aí quem vai se sentir ofendido com isso. Mas isso está nesse livro que eu falei sobre o Evo Morales, né? Essa performance, teve aquela questão do casamento indígena que eles fizeram, né? E aí é muito engraçado que colocaram várias culturas no mesmo formato de casamento, né? A maioria das pessoas foram lá porque elas queriam uma cerimônia paga e porque foi prometido casa para elas e muitas dessas pessoas não tiveram as suas casas depois, né? E um dos rapazes falou que porque o Evo, ele foi o padrinho de todos esses casamentos, né, de todos esses casais. E só que o padrinho numa determinada cultura, eu não me lembro exatamente qual era o povo desse rapaz. O padrinho, ele tem um papel muito importante na regulação da vida do próprio casal, né? E esse rapaz quebrou a perna. Ele não tinha um padrinho para levar ele para o hospital. Então ele teve muita dificuldade de chegar no hospital. E esse mesmo rapaz, assim, né? Quando dá 1 ano de casamento, eles fazem uma grande festa e o padrinho que paga. E aí ele tava falando pra entrevistadora, porra, eu acho que eu vou lá cobrar o Evo pra ele pagar a minha festa de 1 ano de casamento, assim, né? Então você vê que tem muito essa performance. Você vai, às vezes, em alguns espaços, eles fazem aquela parada que eles chamam de mística.
né? E eu tive momentos muito lindos de mística, né? Por exemplo, eu tenho uma caixinha na minha casa que tem terra do espaço onde foi feito, onde rolou a última batalha, né, do exército do Sepete Araju. Eu tenho uma caixinha com essa terra. E foi um momento lindo da minha vida, quando a gente colheu essa terra, e a gente cantou e tal, não sei o quê. Mas toda essa performance estava desligada, né, de um projeto político real de emancipação. Tudo isso, assim, plumas e paetês, ou, sei lá, cocares e maracás, né, em cima de um projeto reacionário, né, que não é de fato um projeto de poder popular, mas muitas vezes as pessoas que têm a palavra de ordem do poder popular nas bocas delas não entendem essa dimensão, né? Quando vai se dar essa ruptura? Quando a gente vai parar de falar de mártires indígenas e a gente vai falar de lutadores indígenas? Quando que a gente vai ouvir essas pessoas vivas? Isso me agonia, isso me angustia, isso me causa lágrimas e dores, porque eu espero isso de Rayon, eu espero isso dos não indígenas, dos nossos inimigos, dos Beorona, dos brancos, eu espero isso, né? De quem eu não espero isso, e que dói muito quando vem, é da esquerda, de pessoas que às vezes nos tratam até numa lógica de inimigo interno. Se a gente fala demais da nossa própria visão, né, tipo, oh, dá uma paradinha nos europeus aí, ouve um pouquinho aqui o que o Ailton Krenak tem para dizer. O Ailton Krenak tem um livro chamado A Vida Não é Útil. Tem coisa mais relevante para o marxismo do que um livro com esse título, né? Ele não precisa de um filtro epistêmico, assim, sabe? Um filtro metodológico. Ouve o que o cara tem para dizer, né? E é muito cansativo que essas pessoas, esses lutadores, só apareçam na boca da esquerda quando morre. Ninguém quer ouvir a gente quando a gente está vivo, quando a gente está lutando. Aí morre, aí tem lamento, e é martirização, e é por isso que precisamos construir o socialismo. Vira a página, sabe? E é muito isso, as pessoas falam muito, né? Para destruir o racismo, construir o socialismo. E isso é correto, mas não se fala muito do inverso, assim, do quanto a gente ainda precisa destruir o racismo, inclusive esse racismo epistêmico na esquerda, para que a gente possa avançar com um projeto de transição socialista que abarque a nossa realidade. Não, claro, eu acho até importante isso aí, fica acho que bem expresso no final do manifesto, né? Onde eles fazem lá a crítica, né, da questão cultural, do âmbito da política, que eles são excluídos, marginalizados, né? Não são excluídos porque eles estão votando, então faz parte, mas de forma marginal. No sindicalismo, na educação, né, como a educação que é proposta no campo para as populações indígenas é ineficiente, porque tenta encaixar ali uma outra visão de mundo, né? Mas em momento algum no manifesto é posto uma espécie de excepcionalismo, assim, né? Como se o povo indígena boliviano, os campesinos indígenas da Bolívia, fossem uma espécie de algo à parte, né? Estivesse apartado da sociedade boliviana como um todo. Tanto que, mesmo que eles se colocam em contraposição com a grande burguesia, com a pequena burguesia, e o funcionalismo público que se desenvolve nos ambientes urbanos, né? Eu acho que isso, apesar de eu já fiz um curso muito bom, inclusive do pessoal lá da Unifesp, sobre realidade latino-americana, e cada encontro era um país, né? Então, quando a gente discutiu Bolívia, depois Peru, Equador, são países onde a luta indígena ainda é muito presente, né? Boa parte da população é indígena, mas cada lugar, cada país tem a sua especificidade, assim, né? O seu desenvolvimento, assim, a forma como a população indígena local se organiza para essa luta. Mas eu acho que é comum entre eles sempre essa contraposição, né, entre a burguesia, que está na cidade, né, e que empurra eles para o campo, meio que para ser usado como mão de obra barata, né, que também é um ponto que é bem apontado aí no manifesto, que é o fato de não ter uma preocupação com o desenvolvimento econômico, né, das atividades agrárias levadas por essa população campesina. Então, eles ficam sujeitos às variações de mercado e nunca tem uma remuneração tipo, constante pelo produto que eles produzem, por tudo que eles produzem, né? Então, eu acho isso muito interessante. E lá no final, eles colocam nessa contraposição, né, com a grande burguesia, a pequena burguesia, o funcionalismo público urbanos,
Mas lá no final eles vão afirmar, né, que os mineiros, os operários, os trabalhadores da construção, do transporte, as classes médias empobrecidas são todos irmãos, vítimas da mesma exploração, mas por outras formas, descendentes da mesma raça e solidários nos mesmos ideais de luta e libertação. Apenas unidos alcançaremos a grandeza de nossa pátria. Então eu acho isso muito interessante porque no final é isso, né? A gente tem essa luta para ser visto nas suas especificidades, mas não de maneira excepcionalista também, né? Se colocando à parte da sociedade. Totalmente. A Silvia Oiopi, ela é uma parlamentar indígena fascista, e ela, assim, ela faz umas manobras retóricas, assim, porque ela parte da realidade, ela parte do fato, por exemplo, de que essas comunidades não têm autonomia e são empobrecidas, e que muitas vezes indígenas são acusados de crime ambiental por usarem os seus modos de cultivo e de fazer roça, tal, não sei o quê. Muitas vezes essas pessoas sofrem por acusações de crime ambiental, por fazerem instalações de saneamento alternativas e não sei o quê. Ela se aproveita disso e ela pega esse discurso de uma forma muito inflamada para dizer, olha, o problema é o Estado, e aí ela começa a colocar esse discurso que a gente conhece, esse discurso bolsonarista, né? A gente tem que abrir para o agro, e aí nós vamos negociar com o agro, não tem isso de demarcação, não, a gente vai negociar de forma autônoma, né? E aí, quando você não concede autonomia, a ideologia liberal vai encurtar na cabeça das pessoas que, tipo, eu posso te oferecer, né? Vamos negociar aqui de igual para igual. E tem uma série do podcast Prato Cheio que se chama O Feroz e o Encantado. E ela fala justamente disso, né? Desse fenômeno agroindígena, né? E ela fala de indígenas, por exemplo, que constroem toda a plantação das suas comunidades em sistemas de agricultura familiar, se alimentam daquilo, mas acabam arrendando terra para fazer soja, tal, e vendendo boa parte da terra para soja, e se lamentando porque o espaço da soja vai ficando cada vez maior, porque eles precisam de dinheiro, né? Nossa, é fantástico essa série, eu recomendo muito que escutem, né? E é isso, assim, para mim esse final do manifesto, né? E ele fala, por exemplo, não gostaríamos de terminar esse documento sem pedir à imprensa, à rádio, todas as instituições, né? E os mineiros, os trabalhadores de fábrica, aquela parte toda que você citou. Mas eu acho que falta ainda a esquerda enxergar essas coisas. Todo mundo assim fica oriçado se um dia vier alguém da Coreia falar sobre a Coreia Popular, mas não querem ouvir indígenas falando sobre suas próprias experiências. E, por exemplo, ano passado nós tivemos a 14ª Assembleia de Mulheres Yanomami, né? Agora está tendo aquele segundo encontro de comunidades Yanomami também, que reuniu umas 800 pessoas, como eu falei, né? Os Yanomami tem rádio, tem jornal, sabe? Cadê consumir esse conteúdo? Cadê se apossar disso? Cadê chamar esse povo para falar? Cadê ir naquelas comunidades e ver como esse povo planta, como esse povo pensa, sabe? Essa condescendência, assim, sabe? De tipo, de achar que compreender os processos de consolidação do capitalismo, assim, requer que a gente crie toda uma lógica etapista e de hierarquias de desenvolvimento, né, e que não abarca as cosmovisões indígenas, que não abarca a materialidade de como se organiza, não só indígenas, mas quilombolas, camponeses, a cidade aliena, a cidade é uma mercadoria, a gente está consumindo a cidade o tempo inteiro, e quando a gente fala de alienação, a gente está falando, esse conceito de fetichismo ele é muito mal compreendido, né, a gente não está falando de uma coisa psicológica, não, a gente está falando da capacidade que o capitalismo tem de ocultar os processos sociais por trás das mercadorias, né? E a cidade inteira é isso, né? E quantos camponeses não estão ali embaixo, sabe? O próprio concreto, é como diz o Nego Bispo, quando a favela une com o quilombo, une com a aldeia, o asfalto vai derreter. E é para derreter, cara. Não, sim, e é isso. Você falou, né, dessa parlamentar indígena e atrasalado, quando a esquerda se exime de lidar com as contradições, a direita abraça, né? E para eles é muito mais fácil lidar porque eles vão a partir do senso comum
e a gente só vai perdendo nossas pautas, né? E não só a direita, mas o reformismo também, isso precisa ser dito, né? A estratégia democrático-popular na América Latina, ela é muito baseada nisso, em criar uma versão alienada das nossas cosmovisões, é descolar elas tanto das suas origens quanto de perspectivas de futuro e de futuro socialista, que é o que a gente precisa, né? É com esse meio de campo abstrato, multiculturalista, vazio, cosmopolita, que trabalha no plano ideológico o reformismo. Olha o que foi a rampa que subiu com o Lula. Assim, com todo respeito, eu me senti emocionada de ver o Cacique Raoni subindo ali, aquelas pessoas subindo ali. Eu me senti emocionada, realmente, assim, ainda mais o alívio que foi, né? Mas, cara, isso é performance. Isso é performance. Olha o que está sendo esse governo reacionário. O pessoal da luta antimanicomial já está chamando as medidas do Lula de contra-reforma psiquiátrica, sabe? As pessoas estão em pânico com o quão reacionário está sendo o governo Lula. E essa, assim, para mim, é uma das estratégias mais fortes da estratégia democrática popular, do reformismo latino-americano. É criar essa performance multiculturalista, mistificar a Biayala, né? Sem tocar no seu chão, sem, sabe, de fato, é isso, você tira das raízes e aliena do futuro. O que existe é o agora, é essa performance. E se a esquerda não tomar isso, sabe, e de forma não condescendente, né? Então eu não digo nem tomar, mas se a esquerda não se submeter a isso, se a esquerda não aceitar isso, não tem revolução. Não tem revolução na América Latina sem isso. Pode crer. Rafaela, infelizmente a gente já estourou o tempo. Queria agradecer demais a sua presença aqui. Espero que a gente possa ter oportunidade de conversar mais vezes. E queria pedir para você citou aí, né, vários meios aí da gente se informar sobre a causa indígena no Brasil. Enfim, gostaria que você deixasse as recomendações para o nosso público e que você também falasse do seu trabalho, onde que a gente pode acompanhar aí as coisas que você faz. Nossa, primeiramente eu que agradeço, eu tô tendo esse respiro, assim, né, de abril, que costuma ser um mês muito opressor, né? As pessoas falam muito da gente, poucas pessoas ouvem a gente. Eu agradeço muito, assim, né, por essa oportunidade de... Putz, só te interrompendo, olha só, eu nem tinha me tocado até você falar agora, né, que é o mês de abril, não foi planejado, viu, gente? Igual no mês passado, eu ia gravar 3 episódios com mulheres, aí eu fiquei, nossa, meu Deus, mano, vão achar que eu tô pagando de feminista porque é mês de março, tá ligado? Que eu tô chamando a galera pra gravar e dando uma rosa e uma caixa de bis. Agora você tá cumprindo a cota indígena. Não, tá suave, mano, mas é ótimo, assim. E que não se restringe a abril. E realmente, eu acho que no caso desse podcast, na pegada que tá levando, não tem nada disso, não. É interesse genuíno mesmo, assim. Eu fico bem feliz. E, cara, assim, eu sou uma pessoa que eu me organizo falando mais da causa indígena, em algumas resistências indígenas em contexto urbano. Eu, apesar de morar em São Paulo, eu me organizo com a resistência da aldeia pluriétnica Tecorral Maracanã, no Rio de Janeiro, a nossa Universidade Indígena Pluriétnica Tecorral Maracanã, né, um espaço que luta bastante para sobreviver. As mulheres da aldeia, principalmente, o coletivo Matriarcado Ancestral, né, do qual a Nega Pataxó fazia parte, inclusive, né, e a gente estava sempre juntas lá no Encontro de Mulheres Pataxó. Eu aqui em São Paulo, eu me organizo bastante assim com o pessoal da Casa de Resistência de Choncê, que é uma casa de resistência política, cultural e espiritual lá na Reserva Indígena Filhos dessa Terra, em Guarulhos. Eu me organizo bastante com os camaradas do povo do Furenguaianá, do Furenguaianá, vai sair o documentário sobre eles agora. É uma resistência indígena assim exemplar, muito bem organizada. Tem toda uma história com o seu território originário no bairro de São Miguel, na periferia de São Paulo, tá? E, assim, o que eu digo para as pessoas é que essas coisas estão mais próximas do que elas pensam, sabe? Se elas se deixarem permear por isso, ao invés de querer ter todo um preparo teórico e entender as coisas assim antes de tocá-las, né? Fica muito mais difícil, assim. Elas têm que se deixar permear por essas experiências, tocar mesmo o chão.
E talvez eu possa fazer um post sobre isso, né, dando mais indicações, assim. Mas quer saber sobre Yanomamis? Ouça os Yanomami, vai atrás da Rutucara, de outras associações Yanomami, né? Morreu uma liderança indígena, vai atrás de saber quem ele de fato era, o que que aquela pessoa disse, como anda aquela comunidade hoje, né? Eu acho que essa é mais a dica que eu colocaria para as pessoas, assim, na hora de procurar referências. Pode crer. Valeu mais uma vez, Rafaela, brigadão. Foi uma conversa bem da hora, assim. Espero poder contribuir aí com a causa de vocês. E um outro ponto que uma das propostas aqui do podcast é a gente sempre falar de textos acessíveis, né? Para todo mundo conseguir acompanhar também, ter noção um pouco. Então, você tinha falado que eu estava fazendo uma tradução, né, do manifesto. E aí, quando que estará disponível para a galera conseguir adquirir e por quais meios? Então, a gente está preparando ainda, né? A tradução já está pronta. Aí falta escrever um prefácio, terminar as ilustrações. Eu estou fazendo junto com o Igor Jardim, que é um parente, né? E com o Nakurakan, que é outro parente. E a gente está preparando uma versão ilustrada, tal, bem bacana. A gente vai distribuir em forma de zine para recolher grana, principalmente para a nossa casa de Chonsê, né? Então, quem quiser me seguir no Instagram lá, @cereja.ambo, AMBO, né? Eu vou falar um pouco sobre quando ele vai ser lançado e tal. E, para além disso, eu recomendo muito a leitura do A Queda do Céu, do Davi Copenau. Eu recomendo muito as leituras do Ailton Krenak, principalmente o A Vida Não É Útil, né? Eu acho que quem tem uma bagagem aí de marxismo vai se impactar muito com outras noções do que é utilidade, né? E eu acho que eu recomendaria por aí. E o manifesto, a gente não se coloca uma pressão produtivista, porque a vida tá foda, mas vai sair, vai sair. Beleza, fica aí a deixa então, a dica para vocês acompanharem o trabalho da Rafaela lá no Instagram e ver aí quando tiver disponível adquirirem, dar essa força aí para os movimentos, para as causas, beleza? Obrigado mais uma vez, Rafaela. Obrigado você aí. É nóis. Obrigado você que ficou aí até o final. Lembrando mais uma vez, se tá ouvindo aí no Spotify, não esquece de avaliar lá o nosso podcast com a nota que você acha que a gente mereça. No YouTube, curta, compartilhe e comente. Siga lá no Instagram, que tem alguns conteúdos que a gente posta só lá, né? Teve até um carrossel que eu postei esses dias sobre a relação da repressão na ditadura militar aqui no Brasil e o colonialismo francês. E é isso, se puder também apoiar financeiramente, tem a nossa chave Pix, marxismoperiférico@gmail.com. E é isso, valeu, muito obrigado aí, até a próxima, venceremos. Aí, metlão pra nós, força.